Olá pessoal, aqui é o Thiago Carvalho, jornalista do Jornal Minas. Estou recebendo aqui o vereador Pedro Dornas para tratar de um assunto muito importante e muitas vezes polêmico na cidade, mas que a gente não pode deixar de falar. Que é a população em situação de rua que tem afligido, comerciantes, os moradores da nossa região central aqui de Nova Lima. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo que está nos dando prazer de falar sobre um assunto tão importante e tão caro para a nossa cidade. Pedro, você conhece o perfil do nosso jornal, até meu perfil direto. Eu vou começar com uma pergunta um tanto espinhosa, mas que eu sinto, eu já participei até de uma reunião com você e com o secretário de Desenvolvimento, que existe um empurra para lá, empurra para cá, ninguém é o pai da criança. Você acha que tem nome responsável sobre essa situação que eu chamo de Cracolândia de Nova Lima, que é os moradores de rua? Olha, Thiago, eu acho que a gente não pode atribuir de jeito nenhum a uma pessoa só, a uma secretaria, um problema que é tão complexo. O problema da situação, do aumento dos moradores em situação de rua, não é um fenômeno local. É um fenômeno que se observa globalmente, principalmente nas grandes metrópoles. E Nova Lima está muito próximo a Belo Horizonte, sofre os efeitos também da capital. E é um fenômeno que a gente observa, volto a dizer, em nível mundial, principalmente depois da pandemia. Então a gente precisa compreender que a situação dos moradores de rua é um reflexo da sociedade como ela é. De cada um dos seus problemas, de cada um dos seus problemas sociais, em que todos estamos inseridos. Então, se um problema é de alguém, eu posso dizer que esse problema é de todo mundo. Tá, e você falou assim que é algo mundial, vocês veem em BH e tal, mas existe em Nova Lima algumas concentrações, e uma delas é ali perto da Praça do Mineiro, que é muito próximo ao Espaço Cidadania. Você não acha que existe uma ligação direta a essa concentração ali naquela região, não? Olha, veja bem, o que a gente precisa analisar, e eu falo isso com muito carinho, principalmente pela comunidade do bairro do Rosário, que é uma comunidade que a gente atende, é uma comunidade que eu vivo o dia a dia dessa comunidade, e a gente tem uma percepção dessa comunidade que tem aumentado o número de moradores de rua no passar dos anos. Já dizer que existe uma correlação direta entre a existência do Espaço Cidadania é uma coisa que teria que ser apurado com um pouquinho mais de trabalho científico, vamos dizer assim, né? É uma percepção visível. Depois do Espaço Cidadania, o número de moradores de rua tem aumentado. Agora, se a causa principal disso é o Espaço Cidadania, a gente não pode ter uma certeza. O que a gente tem certeza é o seguinte, é que o Espaço Cidadania, a política de atenção para os moradores de rua, tal como ela está ajustada dentro da nossa cidade, ela não é suficiente para fazer o que mais a gente tem que se perguntar agora. Como que a gente tira esse morador da situação de rua? Porque numa análise muito fria do problema, Thiago, a gente teria que mudar um pouquinho a lógica de querer compreender essa dificuldade. E eu convido todo mundo para fazer uma reflexão do seguinte: se a gente começasse a pensar que o problema não é o morador de rua, mas o problema é morar na rua, qual que seria a solução? Qual que seria a estratégia? E aí a gente percebe que a política local, ela ainda não responde a questionamentos importantes, porque eu tenho certeza que a comunidade novalimense iria se importar um pouco menos ou iria se incomodar um pouco menos se a gente tivesse tendo a capacidade de retirar as pessoas da rua e devolvendo a elas a dignidade. E é isso que não está acontecendo. E é isso que eu acho que a gente tem que discutir. Tá, e você acabou de falar, você é muito ligado à comunidade do Rosário, aquela região ali. Houve alguma situação assim específica que te trouxe uma dor para você acampar essa causa dessa forma? Várias. Volto a dizer, eu estou no dia a dia dessa comunidade, o nosso gabinete fica, vamos colocar assim, no extra expediente, em algumas ruas, passeando pela cidade, e o Rosário é sempre um local muito importante, muito caro pra gente. Eu tenho muitos amigos, a nossa escola de samba está inserida lá, então vira e mexe a gente entra em contato com alguém da região. E o que a gente percebe é que esse aumento dos moradores em situação de rua, que se concentram na região mais central da cidade, dado o comércio, dada a grande circulação de pessoas, tem afetado os moradores da região em todos os aspectos. Seja no aspecto de pequenos furtos, seja no aspecto de algumas ações inapropriadas em relação à ética e à moral que a gente espera das pessoas numa convivência em sociedade, seja em momentos de
abordagens inadequadas dessas pessoas, o que gera uma sensação de insegurança muito grande. As pessoas precisam ir à Caixa Econômica Federal, aos bancos que estão naquela região, precisam ir aos supermercados, às padarias, e hoje elas não têm segurança mais de fazer isso. Porque, infelizmente, em que pese a gente tratar a situação dos moradores em situação de rua com muita humanidade, são situações que, se não tratadas, elas também geram um impacto social ainda maior, principalmente de violência, de insegurança e de agressão. Um episódio de maneira mais especial, moradores de rua, em situação de rua, que estavam subindo para o bairro do Rosário para dormir naquela pracinha principal ali no adro da Igreja do Rosário, onde tem a cruz, e em situações inadequadas, passando criança, passando idosos, e aí a comunidade às vezes se revolta. E o que a gente tem que tomar muito cuidado é porque a gente já está vendo sinais da sociedade querendo resolver com as próprias mãos. Então isso me preocupa muito, porque violência gera mais violência, que pode gerar assassinato, que pode gerar, enfim, é uma bola de neve muito grande que a gente precisa se atentar e resolver o mais rapidamente possível. Eu não vou citar nomes aqui, até porque não chegam a ir para o ar, mas já houve 2 casos, né, de violência da comunidade contra essas pessoas. Um envolveu um comerciante, não sei se chegou para o seu gabinete, um inclusive foi lá próximo ao bairro do Rosário. Então já está acontecendo. Ainda não está sendo noticiado, até porque necessita talvez de uma prova do que foi, mas eu acho que já chegou nesse ponto. Talvez a polícia, a própria guarda ainda não expôs isso para a sociedade. Outro ponto, Pedro, que o discurso, né, muito bonito, você é eloquente, a gente vê as falas na Câmara, mas qual foram os primeiros passos? O seu gabinete já começou a ter alguma atuação sobre isso, prática? Já. Veja bem, Tiago, eu fico vendo alguns discursos em Nova Lima, principalmente em rede social, quando esse assunto surge, muita gente fala assim, tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, mas são poucas as pessoas que tentam encontrar, de fato, uma solução para o problema. Então eu pergunto para todo mundo, o que tem que fazer? O que é preciso fazer? E não tem outra solução a não ser a gente fazer uma análise do que está acontecendo no Brasil, dos bons exemplos que têm acontecido nos lugares em que não acabaram com a situação de rua, porque isso é uma realidade que a gente pode tirar da cabeça. Nós não vamos ter uma solução mágica que a gente vai aplicar amanhã e que no outro dia a gente vai conseguir ver livre dessa situação ou dessa celeuma social. Isso não vai acontecer. É um fenômeno que tem várias causas envolvidas e que a gente tem que trabalhar de modo preventivo em várias outras áreas, mas a gente também precisa atacar essa situação que está acontecendo agora. Então, o que o nosso mandato está começando a fazer de maneira autônoma e o que a Câmara Municipal também está fazendo? E aí eu preciso dar aqui os créditos aos demais vereadores, principalmente os vereadores da Comissão de Direitos Humanos, alguns vereadores convidados, que estão dentro de uma comissão especial, entendendo com as secretarias locais o que cada um dos secretários tem feito, quais são as estratégias principais, mas mais do que isso, nós começamos um grande estudo de tudo que está sendo feito no Brasil que é capaz de minimizar e de retirar a pessoa da situação de rua, dando a ela a dignidade mais ampla possível. Porque uma coisa que a gente tem que compreender, Tiago, é que a ótica de dignidade que a gente está dando só com o espaço cidadania, ela é insuficiente. A dignidade dessas pessoas não pode estar limitada em elas irem ao espaço cidadania, tomar o café da manhã, comer um almoço, ter uma janta, ter um auxílio financeiro, e daí para frente a gente não saber mais como que a gente vai fazer. Então, se existe um erro na política de assistência para a população em situação de rua, na minha modesta opinião, primeiro, a ausência de um comitê. A gente precisa de um comitê que não esteja só assistência social. A gente não pode botar nas costas da assistência social a tarefa de fazer tudo sozinho. Então a gente precisa que esteja sentado na mesa a assistência social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Trabalho e Renda, a Secretaria de Habitação e a Secretaria de Segurança Pública. Todas elas num grande comitê, com autonomia, pensando em estratégia, porque é multifatorial. A situação em situação de rua é multifatorial. Você citou, vamos voltar aqui só para a gente fazer um raciocínio, em relação da moradia, mas muitas dessas pessoas não são de Nova Lima, né? Como que seria isso? Como
Como que seria essa questão? Olha, veja bem, Tiago, quando a gente fala numa política de assistência social mais geral que a gente pode imaginar, não importa de onde que essa pessoa vem. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Porque é muito fácil para as pessoas imaginarem que a gente vai ter uma solução de colocar todo mundo dentro de uma van, de colocar todo mundo dentro de um transporte e devolver elas para suas cidades de origem. Isso não é digno, isso não é humano, isso não é uma prática racional, né? A gente viu um caso desse no Rio de Janeiro que o prefeito muito provavelmente deve perder seu mandato. Isso aconteceu recentemente, a gente viu o burburinho que deu. É mais ou menos como é a política de saúde. Se você for viajar para uma cidade qualquer que seja passar mal, se você precisar de usar um hospital, ninguém vai te perguntar de onde que você veio. Se você precisar emergencialmente de usar uma UPA, uma unidade básica de saúde, emergencialmente, ninguém vai te perguntar de onde você veio. Então, o sistema de assistência social ele é universal. Ele é universal como é o sistema de saúde. Então, se o problema está na nossa cidade, a gente tem que assumir o problema e tratar esse problema, lógico, de maneira regionalizada. Aí eu chamo a atenção dos governantes também das regiões do entorno, porque é importante que essa estratégia não seja uma estratégia isolada. Senão a gente volta mais uma vez na situação da migração, Sim. que é um problema, porque ao mesmo tempo que a gente pode construir um projeto que resolva a situação dos atuais moradores de rua, ele pode ter um sucesso tão tremendo que pode atrair mais pessoas para cá. Então é muito importante que as lideranças políticas da nossa região possam compreender que essa estratégia que se for pensada, ela tem que ser pensada regionalmente. Então, pelo que você falou, você já fez algumas visitas em alguns locais. Quais foram esses locais e como que você avaliou ou sucesso ou não sucesso dessas políticas? Olha, a gente fez uma análise internacional em termos de estudo, análise nacional, e eu cheguei em 2 lugares que me chamaram muita atenção. Primeiro eu queria falar sobre Belo Horizonte. Hoje, Tiago, eu tô vindo para cá de um evento de formatura de uma turma de moradores em situação de rua que estão junto com a Rede Cidadã e a Prefeitura de Belo Horizonte desenvolvendo um trabalho de inclusão produtiva para o mercado de trabalho para essas pessoas. Mas qual que é o diferencial disso? Porque não é só arrumar trabalho também não. Pode imaginar que tá cheio de mercado de trabalho, tá cheio de vaga aberta, vamos pegar eles, varrer, ninguém quer. Mas eles têm um problema antes disso. Essas pessoas estão doentes, essas pessoas estão no fundo do poço. E o que mais elas perderam, que ninguém consegue perceber ainda, é que essas pessoas perderam a esperança. Essas pessoas perderam qualquer perspectiva de vida. Elas chegaram no fundo do poço. E o que é muito importante a gente compreender? Geralmente, estão associadas questões de doença, físicas ou mentais, e também estão associados casos de alcoolismo e uso de outras drogas. Então é muito importante que essas pessoas se equilibrem no primeiro momento, por isso a importância da Secretaria de Saúde nesse sentido, e que elas também possam compreender, e esse programa de Belo Horizonte, por exemplo, que se chama Estamos Juntos, ele faz uma formação socioemocional com essas pessoas, de dizer para ele que a rua não é lugar para uma pessoa morar, de dizer que a perspectiva de vida dela pode melhorar, que ela pode acreditar nela de novo, que existe um futuro, porque a grande verdade, Thiago, é que essas pessoas não acreditam mais nelas mesmas. Então, na hora que às vezes a gente faz uma crítica de dizer o seguinte, olha, mas como é que essas pessoas não vão sair da rua mesmo, não? Porque elas já têm um benefício social, elas recebem o almoço, o jantar, elas já recebem o café da manhã, para que elas vão querer sair das ruas? A gente escuta isso demais. É a mentalidade geral, né? Parece assim, tá fácil. Aí eu pergunto, de maneira muito respeitosa para essas pessoas que têm essa opinião, se é tão fácil assim, por que a gente então está na correria do trabalho? Por que a gente está na correria do dia a dia e a gente não vai para essa condição se é tão boa? Não é por isso. É porque essas pessoas perderam a esperança, essas pessoas não têm mais perspectiva, essas pessoas não têm mais noção de futuro e que elas podem produzir alguma coisa para a sociedade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mexer com a cabeça dessas pessoas e com a saúde dessas pessoas. Então, quando eu trago o exemplo de Belo Horizonte, eu visitei 2 lugares em Belo Horizonte. O programa da Rede Cidadão Estamos Juntos, que é um sucesso, que faz esse trabalho de formação socioemocional, que faz um trabalho de formação técnica para o mercado de trabalho e intermediação da mão de obra da população de rua com as empresas da cidade. Hoje, se eu não me engano, formaram mais de 100 moradores de rua e Belo Horizonte já chegou no número 1000. Isso é bom demais, Tiago. Nova Lima, se eu não me engano, começou em 2017, algo em torno disso. Anterior à pandemia, então... Foi anterior à pandemia.
E Nova Lima, se a gente pegar o nosso desafio talvez não seja tão grande assim. Porque o nosso número relativo de moradores de rua, teoricamente, dá muito trabalho, mas não é grande o número de moradores em situação de rua. A gente tem dados que são divergentes, mas cadastrados, a gente pode dizer algo em torno de 50 a 60 moradores de rua, e transeuntes, vamos dizer assim, algo em torno de 200 a 250. Então, quer dizer, Nova Lima tem capacidade para desenvolver um trabalho como o da Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo. Entendi. Pedro, eu vou sempre tentar trazer, sabe, a minha mentalidade para a vida prática. Eu acho bacana, mas isso seria a médio e longo prazo, né? Que seria um aculturamento dessas pessoas. Só que a gente tem um problema, eu vou usar um problema pessoal, tá? Minha esposa é comerciante, não sei se você sabe, tem uma loja aqui no Bicam. Cara, hoje ela não consegue sair da loja dela 9 horas da noite, porque na hora que ela sai, tem uma fila de moradores de rua, usando drogas e às vezes até fazendo outras situações, ela não consegue receber clientes lá depois de um determinado horário. Então é prejudicial não só aos moradores, mas a economia local. Não é mensagem, mas o que seria na prática para resolver para esses comerciantes da região central de Nova Lima que estão sofrendo no dia a dia, que o aluguel vai chegar e vão perdendo clientes? Veja bem, Tiago, aí eu vou trazer um outro exemplo de um outro programa que eu acho que pode servir de inspiração para Nova Lima, e talvez o recado, a prática, a experiência pode ser mais rápida. Eu fui ao Rio de Janeiro, num programa chamado Seguir em Frente, criado pelo prefeito Eduardo Paes, que está sendo um sucesso também no Rio de Janeiro. Sabe qual que é a primeira coisa que, na minha opinião, Nova Lima deveria fazer? Hoje, o Espaço Cidadania, com todo respeito às pessoas que trabalham lá, com a política do Espaço Cidadania, mas volto a dizer, não é suficiente mais para o problema que a gente está tendo. Quando eu falo que o problema não é necessariamente o morador de rua, mas é morar na rua, eu digo que a primeira alternativa deveria ser a criação de um abrigo institucional, uma unidade de acolhimento, com regras menos duras, que funcione 24 horas por dia e que tenha um acompanhamento sistemático de assistentes sociais ou de psicólogos fazendo a abordagem social. E esse equipamento, esse abrigo, na minha opinião, ele devia estar anexado a um CAPS 3, por exemplo. A um CAPS que cuida do uso de substâncias só para a população. O que seria o CAPS? Para a população que não sabe o que seria esse CAPS. O CAPS é um equipamento da Secretaria de Saúde que cuida das pessoas que têm doenças psicossociais, vamos dizer Químicas assim, né? E tem questões relacionadas à saúde mental, ao uso de drogas ou outras drogas. Então, esse equipamento, ele tem a capacidade de fazer o combate e o enfrentamento direto para as questões de saúde que estão envolvidas nessa população. E a cidade precisa de ter um lugar e precisa de ter uma equipe que aborde, Tiago, todos os dias essas pessoas, convidando essas pessoas para sair da rua e estar dentro de um lugar para que elas possam dormir, para que elas possam ter um mínimo de dignidade, de ter uma cama, de ter um cobertor e de ter uma condição de higiene. Mas não é um lugar que vai só dar comida, não, e depois elas vão para a rua, para debaixo das marquises. Entendi. Elas têm que ter esse espaço, e esse espaço tem que estar totalmente preparado com as questões de saúde e de assistências sociais ali, com acompanhamento sistemático. Foi isso que o Rio de Janeiro fez. O Rio de Janeiro, ao invés de montar um Espaço Cidadania, por exemplo, montou um equipamento que chama PAR, que é um ponto de apoio nas ruas, que é o primeiro local onde o morador de rua chega para querer ser atendido. Ali ele recebe o acolhimento, ali ele recebe as primeiras necessidades mais imediatas, mas tem uma coisa que o Rio não abre mão: eles são encaminhados a uma unidade de acolhimento. Boa. Essas pessoas precisam ter a opção de serem encaminhados por uma unidade de acolhimento. É algo opcional. Opcional. Se elas não tiverem essa opção, eu não tenho dúvida nenhuma que não vai funcionar. Como não está funcionando? Que não está funcionando, a gente está vendo. Dentro disso, Pedro, assim, qual é a experiência que você fala assim, olha, mesmo que você não tenha visitado, que você fala assim, olha, eu acho que deu uma aplicação certa de algum município, seja internacional, nacional, que você viu alguma política pública, que você fala assim, eu gostaria muito, mesmo que seja uma utopia, ver isso em Nova Lima. Eu não tenho dúvida nenhuma, Tiago, que talvez uma junção entre as experiências do Rio de Janeiro, do programa Seguir em Frente, que é esse programa que alinha moradia, perspectiva de trabalho e acolhimento, né? E principalmente a questão de saúde muito próxima. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Tiago, olha que engraçado, quem toca de maneira muito mais direta a política não é assistência social, não, é a Secretaria de Saúde, porque eles já compreenderam que essa é uma questão de saúde pública.
Não é só uma questão de assistência social, por isso que Nova Lima ainda está errando, na minha modesta opinião. Sim. Porque, do ponto de vista de assistência social, a assistência social está sendo perfeita. Porque a assistência social, o objetivo dela é dar um mínimo existencial para que a pessoa possa ter ali a sua condição para poder se alimentar, mas isso só não resolve o problema. Não existe um comitê em que esteja o secretário de saúde, o secretário de trabalho e renda, o secretário de desenvolvimento social, o secretário de segurança para pensar isso. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, tanto na comissão da Câmara, quanto um trabalho pessoal enquanto vereador, vai ser um trabalho de mostrar para o Poder Executivo de que existe saída, mas a gente precisa mexer na política. A gente precisa criar essa unidade de acolhimento. Essa unidade de acolhimento certamente não cabe no Espaço Cidadania. O Espaço Cidadania é pequeno, o Espaço Cidadania não tem essa lógica dessa política que a gente imagina. Então, a alternativa que eu acho mais viável é a gente repensar um novo lugar de ser esse grande centro, uma unidade de acolhimento vinculada a um CAPS, com essa característica de tratamento de uso de álcool e outras drogas, para que a gente possa dar esse primeiro passo para essas pessoas se equilibrarem do ponto de vista da saúde, e equilibrados a gente possa intermediar e criar talvez, e o programa do Seguir em Frente ele tem muito disso. O segundo passo do programa, depois que eles estão equilibrados, é a situação da formação em um estágio, vamos dizer assim, um estágio em que eles trabalham dentro da própria unidade de acolhimento. Então eles têm uma bolsa remunerada pelo programa, eles têm formação dessa área de saúde socioemocional, e o terceiro ponto que eles têm é um programa de emprego e intermediação de mão de obra. E sabe qual que é o quarto e último ponto que a gente precisa dizer, e não podemos esquecer disso? A gente precisa garantir, Tiago, esse assunto pode parecer polêmico, mas a gente precisa garantir moradia. O assunto principal da situação da população de rua, além da saúde, também é moradia, que seja aluguel social, incentivado pelo trabalho, incentivado pelo cumprimento de tarefas dentro desse programa, mas a gente precisa compreender que a gente também não quer que essas pessoas fiquem eternamente dependentes do programa. Elas têm que passar por essas fases, seguir por essas fases, passar pelo acolhimento, passar por um tratamento de saúde, trabalhar de maneira direcionada dentro da unidade de acolhimento, depois poder trabalhar no mercado de trabalho formal, para depois, fora do acolhimento, ter a possibilidade de um aluguel social e depois disso ter a possibilidade de se manter dentro de uma moradia com financiamento próprio. Eu acho que se a gente conseguir compreender essa porta de entrada e essa porta de saída, a gente vai estar dando uma grande contribuição para a cidade. Eu sou muito cético sobre o que você está falando, no sentido assim, como que você fala de moradia numa cidade que a gente está aí com o governo há 5 anos, um governo com caixa e não construiu um tijolo para a população que já precisa, já trabalha. Como que a gente fala de moradia para essa população, sendo que a população necessária, né, público-alvo da habitação, ainda não foi contemplada? Veja bem, Tiago, quando a gente sente falta de uma política pública, geralmente é porque faltou vontade política. A política a gente faz com 2 elementos principais. Vontade política e investimento. Investimento eu tenho certeza que não falta. Não falta. Agora, o que falta é vontade política, porque dentro do orçamento cabe todo mundo. E a gente precisa compreender que na hora que a gente nega a possibilidade de moradia, a moradia é o primeiro direito social que a gente precisa garantir para todo mundo. Só pontuar, eu não estou negando, estou te mostrando que existe um problema maior, né, que é anterior a esse de moradia. Foi isso que eu fiquei cético. Eu estou dizendo o seguinte, é possível fazer, e é possível fazer com que todos tenham. Mesmo que não resolvamos a questão do déficit habitacional total, sim, a gente precisa compreender que dentro desse déficit habitacional, a gente precisa inserir sim a população dos moradores em situação de rua. O governo federal já reservou um percentual do programa Minha Casa Minha Vida, um percentual pequeno de 3%, de cada 100 casas que forem construídas, 3% é para essa população. Então será que não parece justo? Porque para nós que temos casa, que temos moradia, que temos condição de trabalhar, que não temos nenhum problema, para nós é fácil falar. Sim, sim. Né? Agora, e para essas pessoas que talvez tiveram a vida toda devastada porque o poder público nunca olhou e nunca tiveram uma oportunidade? Então eu não tenho dúvida que se seguirmos esse espaço com responsabilidade e prepararmos essas pessoas para poderem ter a sua moradia, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai impactar na sua vida, que tem uma casa, na vida do comerciante que está chateado porque esse morador está atrapalhando o seu comércio de vender. Então a gente precisa entender que todo mundo tem que caber dentro do orçamento.
né? E a população precisa compreender também que todos somos corresponsáveis por isso. Então, eu não vejo como problema a gente querer colocar uma pequena faixa de financiamento para que a gente atenda também essa questão. Nós estamos falando, Tiago, hoje em Nova Lima, de pouco mais de 50 moradores em situação de rua que estão aqui. Volto a falar, não estou falando para dar casa, para ir, vamos construir. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que pode haver no final desse programa um sistema de moradia de aluguel social. Seria uma etapa. São escalas, são etapas que a gente vai crescendo. E se não for necessariamente uma unidade habitacional, que a gente dê condição para ele, e no Rio de Janeiro tem isso, ele tem um prazo máximo que ele pode ficar dentro do programa. Então a gente precisa ser inteligente para criar, isso a gente sabe fazer bem, para criar as travas de impulsionamento social. Então não pode ser um programa solto, tem que ser um programa que seja pensado, e você tem razão de dizer isso, porque senão o assistencialismo vira um incentivo para a pessoa não se mexer, e é esse o cuidado que a gente tem que ter. O assistencialismo, a assistência é importante, mas elas têm que ter travas importantes, e elas têm que ter incentivos que não façam desincentivar, vamos dizer assim, né? As demais pessoas. A ambiência de trabalho, a ambiência de querer se mexer, mas pelo contrário, né? Tá, agora a gente já está chegando na etapa final aqui. Existe uma confusão da população, o que é a função do vereador, a função do executivo. Muita coisa que você falou e eu entendo que não encaixa dentro da Câmara ali. Eu queria saber qual que é a sua estratégia, como que está essa relação sua com o presidente da Câmara, Thiago Almeida, sobre essa proposta, para que a população espere da Câmara, dentro das suas limitações, uma ação. Como que é ali dentro da Câmara hoje essa articulação? Quando a gente é eleito, Thiago, a gente é eleito sobretudo para fiscalizar, a gente é eleito para fazer legislação, algumas a gente não pode fazer porque envolve ações diretas, orçamento do Poder Executivo, mas eu compreendo o seguinte, eu quero ser um vereador que eu quero ajudar a prefeitura, eu quero propor também, eu quero seguir dando ideias, contribuindo. Então o meu grande objetivo é contribuir, é a gente apresentar um programa para o prefeito de Nova Lima, apresentar um programa para as pastas que são responsáveis, cobrar e poder mexer politicamente, vamos dizer assim, e nós estamos falando de orçamento. A gente vota a lei orçamentária de 2026, nós queremos saber na onde que está um programa sério de reinserção da pessoa em situação de rua no orçamento do ano que vem. Então uma proposta se não ter isso dentro da LOA específica. Tem que ter, porque senão nós vamos enxugar gelo e nós vamos voltar daqui a um ano reclamando. Eu costumo dizer, Tiago, que a gente precisa ter um plano. Nem que seja para depois que a gente executar esse plano, a gente vê que deu errado e a gente refazer o plano. Pelo menos eu fiz. Mas a gente precisa, a cidade hoje não tem um plano, e o plano precisa ser, a pergunta que tem que ser, o que vamos fazer para aumentar a dignidade dessas pessoas e devolvê-las com qualidade ao mercado de trabalho e a uma moradia digna? É isso que tem que ser falado. Pedro, estamos chegando na parte final dessa entrevista que foi muito esclarecedora. Então gostaria que você deixasse um recado para a população de Nova Lima, que às vezes está muito desacreditada no poder público, nas ações. Olha, eu queria dizer para cada um de vocês, primeiro agradecer ao Jornal Minas, agradecer a todos que me acompanharam até aqui e convidar primeiro para me seguir nas redes sociais. Eu estou lançando uma série de episódios de um programa chamado Nas Ruas, onde a gente está indo para o comércio, a gente está andando pela cidade, conversando com as pessoas que estão impactadas com essa situação e trazendo várias perspectivas sobre esse problema. Então eu quero te convidar, toda segunda, Tiago, por volta de 19 horas, esses episódios vão estar lançados, até que no final a gente apresente essa grande solução que a gente está imaginando. Então fica o convite, @Pedro_Dornas no Instagram. E queria dizer também o seguinte, gente, a classe política não está alheia a esse problema. A gente não tem solução fácil para problemas complexos. A gente precisa dizer isso de uma maneira muito respeitosa. Mas eu quero dizer para você também que eu sou um realista muito esperançoso. E eu tenho certeza que com esse trabalho que a gente está fazendo de pesquisa, de estudo, de conhecer outras regiões que estão trabalhando e estão tendo uma efetividade muito grande, a gente vai conseguir vencer esse problema. Mas a gente só vai conseguir vencer esse problema se a gente inverter a lógica de questionar sobre essa situação. A pergunta não tem que ser feita sobre o que vocês vão fazer com o problema dos moradores de rua. Nós temos que começar a perguntar, Tiago, que o problema mesmo é morar nas ruas. E na hora que a gente compreender isso, a gente vai entender que é preciso alinhar a Secretaria de Saúde, que é preciso
ter um programa claro de inclusão produtiva para o mercado de trabalho para essas pessoas, que a gente precisa de um abrigo onde essas pessoas possam morar, dormir com qualidade e com atenção psicossocial integral para cuidar da sua saúde mental, para cuidar das suas questões socioemocionais, para devolver esperança e perspectiva. Se a gente não tocar no coração dessas pessoas, elas vão continuar nas ruas e vão continuar gerando muito problema para elas mesmas e para os outros. Então confiem na gente. Muito em breve eu tenho certeza que a gente vai apresentar um trabalho muito bacana e essa solução, se não a solução, mas a minimização desse problema, certamente vai acontecer. Excelente, pessoal. Então essa foi a entrevista com o Pedro Dornas sobre um assunto que não vai findar aqui, né, Pedro? E espero que daqui a um pouco a gente venha conversar com pelo menos esse metade aí encaminhado, um terço, e até que a gente chega daqui 2 anos, olha, resolvemos, não 100%, né, mas grande parte do problema da nossa população de rua e da nossa população também nativa da cidade. Agradecer o Pedro, agradecer a assessoria dele e agradecer você que nos dá a nossa audiência e até a próxima entrevista. Muito obrigado.